O vestido branco pesava mais do que deveria. Cada camada de tule parecia grudar na pele de Antônia, como se o tecido também sentisse vergonha. O perfume das flores da igreja já estava ficando enjoativo, e o sussurro dos convidados transformava o silêncio em um eco cruel. O relógio marcava 2 horas de atraso. Ele só está preso no trânsito, repetia o pai dela, tentando esconder a angústia. Mas Antônia sabia. Sabia desde o instante em que viu o olhar vazio de Lucas na noite anterior, quando ele disfarçou o nervosismo com um sorriso ensaiado e disse: "Até amanhã, meu amor." O amanhã havia chegado, mas ele não. Os minutos se transformaram em eternidade. O padre já não sabia onde olhar. As daminhas começaram a chorar e alguém, provavelmente a tia Lúcia, cochichou alto demais. Eu sabia que esse rapaz não prestava. Antônia permaneceu de pé, imóvel. O buquê escorregou de suas mãos e caiu no chão. Foi nesse momento que ela percebeu, mais do que humilhação, o que sentia era vazio. Ela caminhou lentamente até a porta da igreja. A chuva que começava a cair molhou o véu que arrastava pelo chão. Lá fora ela respirou fundo, sentindo o gosto salgado das lágrimas e da água da chuva se misturando. Foi então que ouviu uma voz suave, com um leve sotaque estrangeiro, perguntar: "Você está bem?" Ela levantou os olhos. Um homem segurava um guarda-chuva preto. Tinha os cabelos escuros levemente molhados e os olhos mais gentis que ela já vira. "Desculpe, não queria incomodar. Eu só vi você sair correndo da igreja." Antônia tentou responder, mas a voz falhou. Ele estendeu o guarda-chuva sobre ela, protegendo-a da chuva que agora caía mais forte. "Meu nome é Jungkook." Ela piscou, confusa, tentando entender por que aquele estranho parecia tão calmo em meio ao caos que sua vida acabara de se tornar. "E o seu?" "Antônia", respondeu baixo, quase como se o próprio nome doesse de pronunciar. Jungkook sorriu, um sorriso simples, mas que fez o coração dela se apertar de um jeito diferente. "Antônia, parece o nome de uma canção triste." Ela olhou para ele e, por um segundo, esqueceu que estava com o coração despedaçado. A chuva parava lentamente, e, pela primeira vez em horas, o som do trovão não parecia assustador. Antônia ainda não sabia, mas o homem que apareceu naquele dia seria o responsável por reescrever o que ela acreditava sobre o amor e sobre os recomeços. A chuva tinha parado, mas o frio ainda estava no ar. Antônia ficou parada na escadaria da igreja, sem saber o que fazer com o silêncio entre ela e aquele homem de sotaque doce e olhar curioso. Jungkook parecia tranquilo, como se o caos ao redor não o alcançasse. "Você estava se gasando?" perguntou com cuidado, quase sussurrando. Antônia soltou uma risada curta, amarga. "Estava", respondeu, encarando o chão molhado. "Mas parece que o noivo esqueceu do compromisso." Ele assentiu devagar, sem demonstrar pena, apenas compreensão. Às vezes, o que a gente chama de fim é só o começo errado. Ela olhou surpresa. "Você fala português bem?" "Aprendi sozinho", respondeu com um leve sorriso. "Gosto de entender o que as pessoas sentem." Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada. "E o que você acha que eu estou sentindo agora?" Jungkook demorou alguns segundos antes de responder. Está tentando não desabar, mas por dentro já desabou. Essas palavras atravessaram Antônia como um raio silencioso. Ninguém nunca havia dito aquilo com tanta precisão, nem mesmo quem convivia com ela há anos. Talvez fosse o choque, talvez fosse a exaustão, mas ela aceitou o convite quando ele perguntou: "Posso te levar para tomar um café?" Ela hesitou. O instinto dizia para ir embora, para se esconder do mundo. Mas algo nos olhos dele, uma mistura de serenidade e curiosidade, a fez concordar. O café era pequeno e acolhedor, escondido em uma rua lateral. O cheiro de pão doce e café recém-passado parecia abraçar o ar.
Antônia segurava a xícara com as 2 mãos, tentando aquecer os dedos. Então, você veio parar no Brasil por quê? Perguntou, tentando quebrar o silêncio. Música, respondeu ele. Vim para o intercâmbio e acabei ficando. Toco em bares, às vezes em casamentos. Antônia argalou os olhos, surpresa. Casamentos? Sim, sorriu de canto. Ironia, não? Hoje vim tocar num casamento, mas o noivo não apareceu. Ela argalou os olhos. Você estava lá? Lá dentro. Vi quando você saiu. Parecia que o mundo tinha desabado. Antônia respirou fundo. Ele me prometeu amor eterno. E eu acreditei. Jungkook ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com suavidade. Às vezes, o que a gente chama de fim é só o começo errado. Ela o olhou surpresa. Você não parece estar triste. Não estou, respondeu ele, pensativo. Já vivi perdas também. Aprendi que, às vezes, o que a gente perde é o que abre espaço por que realmente deveria ficar. Antônia ficou em silêncio olhando o vapor subir da xícara. Sem perceber, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, o primeiro desde o desastre. Naquela tarde, uma mulher com o coração quebrado e um músico coreano com alma calma tomaram café juntos em silêncio. Nenhum dos dois sabia, mas aquele encontro, nascido do abandono e da chuva, marcaria o início de uma história que nem o destino ousaria prever. Os dias seguintes passaram como um borrão. As flores do casamento ainda estavam espalhadas pela casa de Antônia, murchas, como lembranças que ela não tinha coragem de jogar fora. Ela evitava olhar o vestido pendurado na porta do armário. Parecia que ele a observava, cobrando um final feliz que nunca aconteceu. Mas, entre uma madrugada insone e um café frio, o nome de Jungkook começou a se tornar um refúgio inesperado. Ele aparecia de vez em quando, com um sorriso discreto, sempre respeitando o espaço dela. Às vezes, deixava um pão doce na portaria com um bilhete simples, para quando o dia começar amargo. Outras vezes, enviava mensagens curtas. Ouvi uma música hoje que tem o som da sua voz. Antônia tentava ignorar o coração batendo rápido, mas não conseguia. Era estranho sentir algo bonito nascendo dentro da mesma dor que ainda latejava. Numa tarde de sábado, Jungkook a convidou para assistir a um ensaio da banda em que tocava. O lugar era um pequeno estúdio no centro, cheio de instrumentos e cabos espalhados pelo chão. Quando ele começou a cantar, Antônia se deu conta de que não o conhecia de verdade, e mesmo assim, sentia como se já o entendesse há muito tempo. A letra falava sobre recomeçar, sobre chuvas que lavam a dor, e Antônia precisou desviar o olhar para não chorar na frente dele. Quando o ensaio terminou, ele se aproximou devagar. Gostou? Você canta com o coração, disse ela, ainda tocada. É a única forma que eu sei. O silêncio entre os dois era diferente agora. Não era desconforto, era presença. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o celular vibrou. O nome na tela fez seu corpo gelar. Lucas. Ela hesitou por longos segundos antes de atender. O que você quer? Perguntou fria. Antônia, eu errei, me desesperei, fiquei com medo, mas eu te amo, preciso te ver. O coração dela acelerou não por saudade, mas por raiva e confusão. Amor não some no altar, Lucas. Ela desligou, mas mesmo assim, as palavras ficaram ecoando. Jungkook percebeu o lar distante. Tá tudo bem? Não sei, respondeu ela, respirando fundo. Às vezes parece que o passado insiste em me puxar de volta. Ele se aproximou, com cuidado, e disse com firmeza: Então é hora de ensinar o passado a te soltar. Antônia o olhou nos olhos, e naquele instante, sem palavras, entendeu que ele não estava ali para substituir ninguém. Ele estava ali para curar. Naquela noite, ao chegar em casa,
Ela encontrou um novo bilhete preso ao portão. O que a chuva destrói, o sol reconstrói. Jungkook. Ela sorriu, pela primeira vez sem esforço, mas o destino que já tinha provado ser cruel ainda não tinha mostrado todas as suas cartas. Porque, no dia seguinte, Lucas voltaria e traria consigo o tipo de arrependimento que destrói tudo ao redor. O domingo amanheceu abafado, com o tipo de calor que gruda na pele e parece antecipar uma tempestade. Antônia estava regando as plantas da varanda quando ouviu o som de um carro estacionando em frente à sua casa. Ela gelou. O motor desligou, a porta bateu, e antes que pudesse se esconder, Lucas já estava ali. O mesmo terno amassado do casamento, os olhos vermelhos, o rosto de quem havia passado dias sem dormir. Antônia, por favor, me escuta. Ela respirou fundo, mantendo a voz firme. Você me deixou sozinha no altar, Lucas. O que ainda tem para dizer? Eu enlouqueci, gritou, desesperado. Senti medo, não de você, mas de mim mesmo. Eu achei que não era o homem certo para você. Ela riu, sem humor. E sua solução foi me humilhar diante de toda a cidade? Lucas deu um passo à frente, implorando. Eu te amo, Antônia. Me perdoa. Eu quero tentar de novo. As palavras pareciam ecoar de outro tempo, de uma versão dela que já não existia mais. Mas antes que pudesse responder, uma voz conhecida soou atrás de Lucas. Acho que ela não precisa ouvir isso agora. Jungkook estava parado no portão, com uma expressão calma, mas os olhos firmes. Ele segurava uma sacola com um pão doce, o mesmo gesto simples que de repente parecia cheio de significado. Quem é você? Perguntou Lucas com um tom agressivo, de quem se sentia ameaçado. Um amigo, respondeu Jungkook sereno. Um amigo que sabe que ela merece paz. Lucas deu uma risada sarcástica. Paz? Você nem a conhece, não sabe o que passamos. Jungkook o encarou, sem desviar. Talvez eu não saiba, mas eu vejo o que você fez com ela, e isso já diz tudo. O silêncio pesou. Antônia olhava de um para o outro, o coração acelerado, sentindo o passado e o presente colidindo dentro de si. Eu não sou o vilão aqui, gritou Lucas furioso. Eu só cometi um erro. E ela não é obrigada a carregar ele para sempre, respondeu Jungkook firme. Antônia deu um passo à frente entre os dois. Chega. Ela olhou para Lucas e, pela primeira vez, sem raiva. Eu te perdoo, mas não quero mais viver em um amor que me fez duvidar de mim mesma. As lágrimas começaram a escorrer, mas sua voz não vacilou. Agora, só quero paz. Lucas respirou fundo, abaixou a cabeça e foi embora, sem mais palavras. O som do carro se afastando foi como o fim de uma tempestade longa demais. Jungkook se aproximou devagar. Desculpa se passei do limite, eu só não suporto ver alguém machucando você. Antônia olhou para ele e, pela primeira vez, não viu apenas um estranho gentil, mas alguém que enxergava sua dor sem precisar de explicações. Você não passou do limite, respondeu sorrindo leve. Você foi o limite que eu precisava. Jungkook sorriu, com aquele olhar que parecia carregar um mundo inteiro de calma. Então, talvez agora seja a hora de começar de verdade. Começar o quê? Perguntou ela, curiosa. O que a chuva deixou para trás. Ela riu. E por um instante, o ar pesado desapareceu. Mas enquanto os dois caminhavam lado a lado, um carro preto estacionava do outro lado da rua. Dentro dele, alguém observava e tirava uma foto dos dois juntos. O passado de Lucas aparentemente ainda não havia desistido. Os dias que seguiram foram leves. Pela primeira vez em muito tempo, Antônia sentia que respirava de novo. Ela e Jungkook começaram a se ver com frequência. Caminhadas no parque, cafés de fim de tarde, risadas que surgiam do nada. Nada entre eles era apressado. Tudo parecia nascer no tempo certo, como se o universo tivesse finalmente decidido compensar o que havia tirado. Naquela tarde, Antônia o levou até a praia.
O vento bagunçava o cabelo dela, e Jungkook, rindo, tentou arrumar. Você parece uma pintura quando o vento te desarruma. E você parece alguém que fala bonito demais para ser real. Talvez eu seja um sonho, ele disse então brincalhão, mas dos bons. Eles riram juntos e Antônia sentiu o peito aquecer. Por um momento, acreditou que o amor poderia nascer de novo, mesmo depois de ter sido destruído uma vez. Mas à noite, quando voltava para casa, um envelope a esperava na caixa de correio. Sem remetente. Apenas seu nome escrito em letras tremidas. Ao abrir, encontrou uma foto. Ela e Jungkook caminhando juntos na rua, tirada no dia anterior. E atrás da foto, uma frase escrita à caneta. Você acha que ele é quem parece ser? O coração de Antônia disparou. Olhou ao redor, como se alguém pudesse estar escondido ali, observando. Trancou as portas, apagou as luzes e ficou sentada no sofá, segurando a foto com as mãos trêmulas. Quem teria enviado aquilo? Lucas? No dia seguinte, ela mostrou o envelope a Jungkook. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar sério, distante. Você acha que foi ele? Perguntou ela, tentando controlar o medo. É o mais provável, mas essa letra não parece dele. Como assim? Ele assinava alguns papéis no dia do ensaio, explicou, tentando lembrar. Essa letra é mais trêmula. Alguém mais velho, talvez. Antônia franziu o senho. Então quem? Jungkook suspirou. Eu não sei. Mas, Antônia, tem uma coisa que eu nunca te contei. Ela o olhou confusa. O quê? Ele respirou fundo, hesitando por um instante. No dia do seu casamento, quando cheguei para tocar, o noivo já não estava lá. Mas alguém estava esperando ele do lado de fora. Um homem, de terno escuro, nervoso. Quando me viu, perguntou se eu era o noivo. Disse que precisava entregar algo muito importante. Antônia sentiu o estômago revirar. O que ele queria entregar? Eu não sei, respondeu Jungkook. Mas lembro que depois disso ele recebeu uma ligação e foi embora apressado. E logo depois, ninguém mais viu Lucas. O silêncio entre eles ficou pesado. As ondas do mar batiam longe, como um eco distante da confusão que crescia dentro dela. Jungkook, o que você está dizendo? Que talvez ele não tenha te abandonado por covardia. Antônia ficou em choque. Aquela ideia, tão improvável quanto assustadora, tomou conta da mente dela. Você acha que algo aconteceu com ele? Jungkook o olhou com um olhar firme, mas cheio de cuidado. Eu acho que alguém não queria que aquele casamento acontecesse. Naquela noite, Antônia sonhou com um altar. Mas desta vez, Lucas não estava apenas ausente. Ele estava chamando por ela, pedindo ajuda. E atrás dele, uma sombra se movia. Ela acordou assustada, o coração disparado, o suor frio escorrendo pelas têmporas. Pegou o envelope de cima da mesa. Atrás da foto, reparou num detalhe que não tinha visto antes. Uma pequena mancha de café no canto inferior. E foi então que percebeu. O mesmo tipo de café que Jungkook sempre levava para ela, da mesma cafeteria onde se conheceram. Antônia não dormiu naquela noite. Aquela mancha de café, quase imperceptível, queimava seus pensamentos. O mesmo aroma, o mesmo tipo de embalagem, o mesmo lugar. Coincidência? Ela olhou para o celular e viu uma nova mensagem de Jungkook. Sonhei com você. Espero que o dia amanheça leve. Mas pela primeira vez, aquelas palavras, antes doces, soaram diferentes. Quase como se houvesse algo escondido atrás delas. No fim da tarde,
Ela foi até a cafeteria onde se conheceram. Sentou-se na mesma mesa, observando cada detalhe: o balcão, os copos, a mesa de canto que ele sempre escolhia. E então, reparou. A atendente, ao reconhecê-la, sorriu tímida. Você é a moça que sempre vem com um músico coreano, né? Ele esteve aqui ontem, deixou um envelope. Disse que era para alguém especial. Antônia gelou. Um envelope? Sim. Disse que ia entregar pessoalmente, mas parecia nervoso. Ela agradeceu e saiu dali com o coração disparado. A cabeça rodava. Por que ele mentiria? Por que esconderia algo tão simples? Quando chegou em casa, Jungkook já estava esperando na calçada com um semblante sério. Precisamos conversar, disse ele. Finalmente, respondeu ela cruzando os braços. Porque eu também tenho perguntas. Ele respirou fundo, os olhos baixos. Eu devia ter te contado antes sobre o que aconteceu no dia do seu casamento. Você disse que viu um homem lá fora. Sim, e depois que ele foi embora, eu encontrei algo no chão. Jungkook tirou um pequeno envelope do bolso. Estava amassado, com as bordas manchadas de água. Isso. Antônia o pegou com cuidado. Dentro havia uma aliança e uma carta. A caligrafia era de Lucas. Antônia, se você está lendo isso, é porque não consegui chegar até você. Eu descobri algo que pode nos colocar em perigo. Não confie em ninguém ligado à música. Eu te amo. Perdoe-me. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Não confie em ninguém ligado à música, repetiu, olhando para Jungkook. Você é músico, Jungkook. O olhar dele se encheu de dor. Eu sei o que você está pensando, mas Antônia, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com ele. Então por que essa carta estava com você? Por que o envelope veio da cafeteria onde você estava? Porque eu estava tentando te proteger. Ele gritou, pela primeira vez perdendo o controle. Eu encontrei essa carta no chão antes da cerimônia começar. Alguém queria que você nunca soubesse. Ela recuou um passo. E por que não me contou antes? Porque eu não sabia em quem confiar, disse ele, a voz quebrando. Achei que se te dissesse, você se afastaria. E eu não suportaria te perder. O silêncio foi profundo. Antônia o observava, tentando entender se aquelas palavras vinham de amor ou de manipulação. As lágrimas caíam, mas ela não as limpava. Você apareceu no dia em que minha vida desabou, sussurrou. Foi sorte ou plano? Jungkook fechou os olhos, respirando fundo. Eu juro que não planejei nada, mas talvez o destino tenha me colocado ali por um motivo. Ela deu um passo atrás, o coração apertado. Eu não sei mais no que acreditar. Então acredita no que sente. Porque mesmo que tudo isso tenha começado errado, o que eu sinto por você é a única coisa verdadeira que sobrou. Antônia ficou em silêncio, o rosto molhado de lágrimas, o coração dividido entre medo e amor. O olhar dele implorava por confiança, mas algo dentro dela dizia que a história ainda não estava completa. Naquela noite, enquanto Jungkook ia embora sob a garoa fina, Antônia abriu novamente a carta. Passou os dedos sobre o papel, procurando respostas. Foi então que notou, em letras quase apagadas, no verso, uma frase que não estava ali antes. Ele sabe mais do que diz. O coração dela parou. A letra era a mesma de Lucas, mas o papel cheirava a café fresco. A chuva fina caía sobre Seul, pintando a cidade com reflexos prateados. Antônia observava as pessoas correndo pelas calçadas, enquanto apertava o cachecol que Jungkook lhe dera há meses atrás. O mesmo cachecol que agora carregava o perfume dele, suave, inconfundível. Depois do beijo no hospital, a vida deles havia mudado. Lentamente, sem pressa, mas com a intensidade que só quem foi quebrado e reconstruído entende. Jungkook havia se recuperado,
e ela decidira ficar na Coreia por tempo indeterminado. Mas agora, diante da estação de trem, Antônia sentiu o coração apertar. Ela havia recebido uma proposta de emprego no Brasil, um sonho antigo, e, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que escolher: a vida que sempre quis ou o amor que nunca imaginou ter. O som dos passos apressados ecoou atrás dela. Você realmente iria sem se despedir? A voz dele, inconfundível, a fez se virar. Jungkook estava ali, encharcado, o cabelo grudando na testa, mas com um olhar firme, intenso. Antônia mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Eu não queria te prender aqui. Você tem sua música, sua carreira. Eu não quero ser um obstáculo, Jungkook. Ele se aproximou um passo de cada vez, até que apenas a chuva separava os dois. Você nunca foi um obstáculo, Antônia. Você foi a razão de eu encontrar o caminho de volta para mim. Antônia fechou os olhos quando ele segurou seu rosto com as duas mãos frias. Eu fiquei muito tempo fugindo. Do palco, da dor, das pessoas. Mas com você, eu aprendi a ficar. Ele sorriu de leve. Então, por favor, fique também. A lágrima dela se misturou à chuva. E se eu for? Sussurrou. E se o destino quiser nos separar de novo? Ele a puxou para um abraço apertado, respirando fundo. Então eu atravessaria oceanos, Antônia, porque o destino até pode tentar, mas não vence quem ama de verdade. O trem apitou ao fundo, mas Antônia não se moveu. Ficou ali, com o rosto contra o peito dele, sentindo o ritmo do coração que agora batia no mesmo compasso que o dela. Quando levantou o rosto, Jungkook sorriu e tirou do bolso uma pequena caixinha. Dentro, um anel simples, com um detalhe em forma de gota d'água. Para lembrar o dia em que a chuva trouxe você para mim. Ela riu entre lágrimas. É um pedido de casamento? É um pedido para ficar, pelo tempo que o amor permitir, que, espero, seja para sempre. E ali, em meio à chuva e ao ruído distante dos trens, Antônia disse sim. Não apenas a ele, mas à nova vida que escolheram juntos, sem promessas perfeitas, mas com amor suficiente para enfrentar cada estação. O céu parecia sorrir sobre eles, e enquanto as luzes de Seul refletiam no chão molhado, Jungkook a beijou como se selasse o fim de uma história e o começo de outra.